a verdade oculta, a redenção de um pai. Ele a expulsou, convencido de que ela o tinha traído. Anos mais tarde, ele a encontrou de novo num hospital, ao lado de uma criança com uns olhos que eram um espelho dos seus. "É o meu filho?" perguntou, com a voz a tremer. E então, tudo veio à luz. As mentiras, as cartas ocultas e o amor. Aquele que nem o tempo conseguiu apagar. Mas agora, ainda há tempo para reconstruir o que se partiu? Descubramos juntos o final desta história. E diz-me, tu o perdoarias? A casa cheirava a metal e a flores secas. As janelas estavam abertas, mas o ar permanecia estagnado. O calor de Lisboa agarrava-se às paredes como uma fúria contida, asfixiante. Lá em cima, Daniel Faria passeava pelo seu quarto com a mandíbula apertada, o olhar baixo. Um monte de fotos espalhadas pela cama. Cada imagem era um golpe, cada silêncio, um grito abafado. "Eu te avisei, Sofia, eu te avisei que eu nunca toleraria isto." A sua voz cortava como uma faca arrastada sobre o betão. Já não havia hesitação. O que restava de amor, se é que restava alguma coisa, tinha sido esmagado debaixo de toneladas de suspeita. Sofia estava na porta, a tremer, com as mãos abertas aos lados, como se estivesse a tentar conter um furacão interno. "Daniel." A sua voz era quase um sussurro. "Olha para mim, pelo menos faz isso." Ele não olhou para ela, agarrando nas fotos com violência, como se isso o protegesse de a enfrentar. As imagens. Sofia num restaurante. Sofia a sorrir ao lado de um homem que ele não conhecia. Sofia a entrar num edifício que não era o escritório dela. Pareciam dizer tudo o que Daniel temia ouvir. Tu pensas que eu sou um idiota? Ele atirou as fotos sobre a mesa da sala com um baque seco. Tu pensas que eu não sei o que estas fotos significam? Ela se aproximou sem medo do seu tom, mas com uma tristeza que só pode ser carregada por quem está cansado de se defender. Eu não sei quem tirou essas fotos, nem de onde tu as tiraste, mas eu nunca te traí, Daniel. Nunca. Tu pensas que me vais convencer com isso? A sua risada foi amarga. Naquele momento, num canto da sala, sentada como uma estátua, a senhora Helena Faria observava. Os seus olhos eram frios, com um cinismo disfarçado de compaixão. Foi ela quem lhe entregou as fotos. Foi ela quem, com voz baixa e olhos preocupados, lhe sussurrou ao filho dias antes. Eu não quero ver-te como um tolo. Olha para isto e tira as tuas próprias conclusões. Sofia virou-se para a sua sogra, com os olhos cheios de lágrimas, mas a sua voz ainda resistia. A senhora sabe que isto é uma mentira, que estas fotos não provam nada. A senhora Helena cruzou as pernas com elegância, tomou um gole do seu café, agora frio, sem pressa. Eu sei o que eu vi, e tu sabes muito bem do que eu estou a falar. Chorar não te vai ajudar agora, querida. O Daniel tem o direito de saber com quem ele casou. Sofia estremeceu, como se tivesse recebido uma bofetada invisível. Voltou a olhar para Daniel, que apertava os punhos com força, a sua mandíbula a latejar. Ele ainda não olhava para ela. Eu nunca te pedi para escolheres entre a tua mãe e eu, Daniel, mas agora eu te peço para me olhares na cara e me dizeres se tu realmente acreditas nisto. Silêncio. Daquele que não está vazio, está cheio, cheio de dor, de orgulho, de coisas que doem demasiado para serem ditas. Daniel olhou pela janela. A luz laranja do anoitecer cortava os edifícios de Lisboa como uma lâmina morna, e foi só então, sem a olhar. O que é que ele falou? Tu vais-te embora desta casa hoje?
O mundo parou por um instante. Até o vento pareceu calar-se. Sofia deu um passo para trás, como se o chão se afundasse debaixo dos seus pés. Ela procurou nos olhos dele alguma falha, algum sinal do homem que ela conhecia, mas só havia escuridão. Tu realmente queres isto? Eu não quero continuar a viver com alguém que me mente, que me engana pelas minhas costas, que me sorri de dia e me trai de noite. Ela abanou a cabeça, lentamente, como quem vê outro a afogar-se sem poder alcançá-lo. O seu olhar estava agora seco, mas todo o seu corpo tremia. Uma breve risada escapou entre os seus dentes. Tu realmente acreditas que eu seria capaz disso contigo? Já não importa. Ele pegou na caneta e atirou os papéis do divórcio sobre a mesa. Só assina. Sofia não respondeu. Caminhou para o cadeirão, sentou-se em silêncio e leu cada linha. Os seus dedos hesitaram ao pegar na caneta. Por um momento, Daniel pensou que ela se recusaria, que faria uma cena, que gritaria. Mas não, ela assinou. O som da caneta a rasgar o papel foi mais forte do que qualquer grito. A senhora Helena levantou-se satisfeita. A peça tinha terminado. Sofia levantou-se, caminhou para as escadas, apanhou a mala que já estava arrumada, como se ela tivesse previsto tudo, e parou na porta. Ela não olhou para a sua sogra, não olhou para a sala, só para Daniel. A sua voz era baixa, quase quebrada, mas firme. Algum dia tu vais dar-te conta do que tu escolheste acreditar. E ela foi-se embora. A porta fechou-se com um baque seco, como o final de um capítulo que ninguém queria escrever. Lá dentro, Daniel permaneceu imóvel, a olhar para a porta de madeira. Lá dentro, o seu coração continuava a arder, mas havia algo estranho naquele fogo. Algo que doía mais do que a raiva. Algo que era talvez a dúvida. Mas ele ainda não o sabia. Ainda não. A traição. O que farias se falsas acusações destruíssem a tua vida assim? Partilha as tuas reações imediatas nos comentários. Não te esqueças de clicar em gosto neste vídeo e subscrever para as impactantes revelações que estão por vir. A revelação. A noite desceu sobre Lisboa com um peso asfixiante e a casa, agora sem Sofia, parecia maior. Vazia, como se os quartos soubessem que algo essencial tinha ido embora e não voltaria em breve. Anos mais tarde, a recordação daquela tarde ainda se reproduzia nos sonhos de Daniel, com a precisão de um pesadelo treinado. Ele sempre acordava na mesma parte, a porta a fechar-se, a mala a descer os degraus, o som do trinco a fazer clique, e um silêncio que parecia persistir dentro dele até hoje. Foi num dia qualquer, um daqueles que não prometem nada e acabam por mudar tudo, que Daniel entrou no Hospital Santa Maria. Ele estava lá para acompanhar um cliente da sua firma de advogados que se tinha sentido mal durante uma reunião. Ele nem sequer conhecia o hospital em si, mas o nome soava estranho. Santa Maria, uma palavra que ele tinha evitado durante muito tempo. Enquanto esperava no átrio, um aroma a desinfetante misturado com o cheiro agridoce de flores de plástico enchia o ar. Crianças choravam em algum canto, enfermeiras passavam com pastas, e um murmúrio constante impregnava o lugar com uma tensão invisível. Daniel tentava não se afundar nos seus próprios pensamentos quando algo ou alguém o paralisou. Ela passou, sem o ver, com um cartão de identificação pendurado no pescoço, uma pasta apertada contra o seu peito e o cabelo apanhado num coque apressado. Sofia. O mundo pareceu inclinar-se para o lado. Não era uma memória, não era uma alucinação. Era ela, o seu caminhar firme, o seu olhar em frente, os seus ombros a carregar mais do que o turno de trabalho. Daniel pôs-se de pé,
sem saber se devia gritar o seu nome. Algo dentro dele martelava. O nome dela ardia-lhe na garganta, mas ele não o gritou, apenas a seguiu, como alguém arrastado por um fio invisível. Ela virou à direita para o pavilhão de pediatria, entrou por uma porta e foi ali, em frente a essa mesma porta, onde Daniel parou e viu uma criança, sozinha, sentada num banco alto, com os pés a balançar no ar, como se estivesse a contar os segundos, o seu rosto ligeiramente virado, as suas sobrancelhas arqueadas de uma forma familiar, o mesmo tipo de nariz, o queixo ligeiramente inclinado. Mas o que congelou Daniel foi o seu olhar. Aquele olhar. Era como ver-se a si mesmo aos 8 anos. A criança também o viu e retribuiu o olhar sem medo, como se o tempo tivesse parado para que os dois se estudassem. Os olhos da criança semicerraram-se, como se estivesse a tentar encaixar uma memória impossível. Daniel sentiu um golpe no peito. Não podia ser. Ou podia. A porta abriu-se. Sofia saiu com uma prancheta na mão e parou ao vê-lo. Os seus olhos arregalaram-se. O seu corpo ficou tenso. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. O silêncio do hospital pareceu absorver até os sons à sua volta. Daniel? Disse ela, num tom que era mais choque do que nostalgia. Ele abriu a boca, mas não saíram palavras. Olhou de novo para a criança, depois para ela. Custou-lhe um esforço dizer: "É o meu filho?" A sua voz saiu rouca, quase sem fôlego, como se tivesse sido guardada durante anos numa caixa apertada. Sofia não respondeu de imediato. O seu rosto endureceu, como se ela estivesse a pôr uma máscara. Os seus olhos, outrora doces, agora tinham algo de aço. Ainda assim tremiam. Ela respirou fundo. "Sim, é." Daniel colocou a sua mão nas costas de uma cadeira. Ele precisava de se agarrar a algo. A criança ainda os observava, com uma curiosidade que só as crianças têm, e um silêncio que doía mais do que os gritos. "Por que, Daniel?" Ela começou, mas interrompeu-se a si mesma. Queria perguntar tudo. Tudo de uma vez. "Por que é que tu nunca me procuraste? Por que é que tu desapareceste? Por que é que agora?" Sofia baixou o olhar e falou antes que ele pudesse perguntar. "Isso não muda nada, Daniel." As palavras eram frias, como quem constrói uma parede antes que o outro tente escalá-la. Ela deu um passo em frente, como para dar a conversa por terminada ali. O menino levantou-se instintivamente, correu para ela e agarrou-lhe a mão. "Mãe?" Ela baixou a cara e sorriu para ele, um sorriso forçado, mas ainda terno. "Está tudo bem, Léo. Este senhor, eu conheço-o há muito tempo." Daniel sentiu um nó na garganta ao ouvir o nome. "Léo?" Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Sofia olhou para ele de novo. Havia dor nos seus olhos, mas também uma firmeza que ele nunca tinha visto. Era a mulher que ele conhecia, e alguém mais ao mesmo tempo. Uma mulher que tinha sido obrigada a tornar-se mais dura do que ela queria. "Ele precisa de algumas análises, e eu tenho trabalho para fazer", disse ela com um tom cortante. "Sofia, espera." Daniel deu um passo. "Eu não entendo." "Por que tu?" "Aqui não." Ela o interrompeu. "Não à frente dele." A sua voz saiu num sussurro seco. Os seus olhos não permitiam réplica. Léo ainda os olhava, com a testa franzida, a tentar entender o que aquele homem significava. Ele tinha se parecido claro, mas as crianças não raciocinam com lógica. Elas sentem. E naquele momento, Daniel viu algo ainda mais devastador. A criança confiava nela por completo. E ele era um estranho. "Posso vê-lo de novo?" Sofia apertou os lábios, pensativa, a sua luta interna com a cautela. Depois disse em voz baixa:
Ele tem anemia. Nós voltaremos na sexta-feira, se tu ainda estiveres aqui, talvez. Ela virou-se e afastou-se pelo corredor. Léo olhou para trás, mais uma vez, e Daniel, pela primeira vez em anos, sentiu-se excluído de algo que era seu, algo que tinha o seu sangue, o seu nome, mas não a sua história. Ele ficou ali, imóvel, o eco dos passos deles a desvanecer-se na distância. O nome de Léo a remoinhar na sua mente como um sino que não parava de tocar. E no seu peito, um vazio. O tipo de vazio que não se cura com o tempo. Só com verdades. Uma dolorosa verdade revelada. Como é que tu achas que Daniel vai reagir a esta devastadora traição da sua própria mãe? Qual seria o teu primeiro passo se estivesses no lugar dele? Partilha as tuas emoções mais cruas nos comentários. Não te esqueças de clicar em gosto neste vídeo e subscrever para a próxima parte desta montanha-russa emocional. O descobrimento da verdade. Aquela noite, Daniel não foi para casa. Conduziu sem rumo pelas ruas de Lisboa, até que a cidade foi apenas um borrão atrás do para-brisas. Ele estacionou num ponto alto, de onde podia ver os telhados como peças de um puzzle espalhadas na escuridão. E ficou ali, com as mãos a tremer no volante, a cabeça cheia de uma presença que já não era só memória. Era carne, era voz, era um olhar refletido no de uma criança que carregava o seu rosto em miniatura. O tempo não voltaria atrás, mas as perguntas, sim. Por que é que ninguém o procurou? Ah, e isso doía mais. Procuraram-no, afinal. Na manhã seguinte, Daniel não foi para o escritório. Ligou a um assistente, inventou alguma desculpa e dirigiu-se diretamente para Coimbra. A viagem de carro para a antiga casa dos seus pais foi uma dolorosa imersão num passado que ele tinha evitado durante anos. Com cada quilômetro, ele recordava discussões abafadas, portas a bater com estrondo e o dia em que Sofia desapareceu da sua vida com uma frase que agora soava quase como uma profecia. Algum dia tu vais dar-te conta do que tu escolheste acreditar. Esse dia tinha chegado. A casa da senhora Helena continuava igual. Fachada bege, janelas de madeira escura, flores artificiais na entrada. Mas agora parecia mais pequena. Ou talvez fosse ele quem já não cabia lá. Ele tocou a campainha 2 vezes. Nada. Ele tentou com a maçaneta. Estava destrancada. Ele entrou sem cerimônias. E o cheiro o atingiu com força. Perfume velho, eucalipto, algo demasiado doce. Tudo igual. Tudo asfixiante. Ele chamou pela sua mãe, mas só um eco respondeu. Ele caminhou para o quarto dela, parou em frente à secretária. O móvel antigo, com os seus puxadores dourados e a sua madeira envernizada, sempre teve um fecho. Ele sabia-o. E também sabia onde estava a chave. Atrás do espelho, presa com fita adesiva. Ele abriu-o com mãos a tremer. Lá dentro havia papéis velhos, faturas, cartas amareladas, um broche de prata e depois um envelope, branco, dirigido a ele, com uma letra que ele reconheceria mesmo de olhos fechados. Sofia. A data no canto era de 3 meses depois do divórcio. Ele nunca tinha visto aquela carta. Nunca. Daniel abriu-a lentamente, como se algo pudesse explodir dela. Daniel, eu escrevo esta carta sem saber se tu alguma vez a irás ler. Eu tentei ligar-te. Eu até fui à tua porta. Mas a senhora Helena me disse que tu estavas fora. Talvez tu estejas. Ou talvez tu não queiras ver-me. Eu entenderia. Mas eu preciso de te dizer isto.
mesmo se tu decidires partir esta carta quando tu terminares de a ler. Eu não fiz nada do que eles disseram. Eu te jurei, e eu ainda juro agora, que não houve traição, que tudo foi uma armadilha. Eu te amava, eu ainda te amo. E há algo que tu precisas de saber, mesmo se tu decidires partir esta carta quando tu terminares de a ler. Eu estou grávida. Daniel sentiu o estômago a revolver-se. A carta caiu no chão, mas ele não podia cair. Não agora. Ele abriu todas as gavetas, todos os fechos, e havia mais envelopes, todos dirigidos a ele, cada um com datas diferentes. Um fluxo de desespero guardado, censurado, silenciado durante anos. Era verdade. Ela tinha tentado. Ele foi para a cozinha. Ele precisava de água, mas o sabor da culpa já lhe secava a garganta. O som da porta a abrir tirou-o do seu transe. A senhora Helena entrou, a arrastar uma mala, a falar consigo mesma sobre o trânsito, ao ver o seu filho ali com um envelope na mão. Ela ficou gelada. E então, por um segundo, a máscara caiu. Tu vieste ver a tua mãe sem avisar? Por que é que a senhora não me deu estas cartas? A pergunta foi um golpe seco. Ela hesitou. Tentou sorrir. Que cartas? Daniel lhe mostrou o envelope, o nome de Sofia claramente escrito na frente. As suas mãos tremiam, mas o seu olhar era mais firme do que nunca. Não minta. Não agora. A senhora Helena recompôs-se, foi ao lavatório, pegou num copo, encheu-o de água, bebeu e depois soltou. Eu fiz o que era melhor para ti. Melhor? A sua voz se elevou. Esconder que eu tinha um filho era o melhor? Ela virou-se por completo. Havia uma sombra amarga nos seus olhos. Essa mulher iria destruir a tua vida. Tu estavas cego por ela. Eu tive de te abrir os olhos. E para isso a senhora mentiu. Me separou dela. Me tirou do meu próprio filho. A senhora Helena se aproximou, como a tentar acalmar um animal ferido. Daniel, ela ia arrastar-te para uma vida de miséria. Tu ias deixar tudo por ela, a tua carreira, o teu futuro, por uma mulher que não tinha família. Ela tinha-me a mim. O grito ressoou por toda a casa. Um pesado silêncio caiu entre os dois. A respiração de Daniel era irregular, como se cada verdade revelada lhe arrancasse o ar. Ele olhou para a sua mãe como se ele nunca a tivesse visto de verdade antes. A senhora destruiu tudo. Ela tentou pegar-lhe na mão. Ele se afastou. Sai do meu caminho. Daniel, sai. A porta da frente fechou-se com um estrondo atrás dele como uma fúria antiga. A mesma fúria com a qual, anos atrás, ele mesmo tinha expulso Sofia. A história se repetia, mas agora ele estava do outro lado. A verdade arrepiante se revela. Como é que tu achas que Daniel vai lidar com esta devastadora traição da sua própria mãe? O que farias no lugar dele? Partilha as tuas emoções mais cruas nos comentários. Não te esqueças de clicar em gosto neste vídeo e subscrever para o próximo capítulo emocionante. A reconciliação. Ele regressou a Coimbra a conduzir como um homem em chamas. Com os olhos fixos na estrada, a sua mente num turbilhão de imagens. A carta, a criança. O olhar de Sofia quando ela disse, isso não muda nada, chegou à sua própria casa como quem invade um lugar alheio. Ele precisava de ver mais, saber tudo. Ele vasculhou velhas caixas, em contas esquecidas. Ele encontrou o número de telefone fixo que ele usava naquela época e depois um historial de chamadas. Várias chamadas perdidas, um número que ele não reconhecia. Quando ele o marcou no seu telemóvel, o nome que apareceu foi como um golpe no peito. Sofia. Então, como se algo gritasse dentro dele, Daniel pegou no seu telemóvel e ligou. Ela atendeu ao terceiro toque. Daniel?
A sua voz não era de surpresa. Era de dureza. Ela já o estava a esperar. Eu encontrei as cartas. Silêncio. A minha mãe? Ela me mentiu. Ela partiu tudo. Ela me impediu de saber. Sofia não respondeu. Ele continuou. Tu tentaste dizer-me. Tu tentaste. E eu não quis ouvir. A sua voz quebrou-se. Pela primeira vez, ele chorou. Do outro lado, o som da sua respiração. E então, uma frase que não era um perdão, mas também não era um castigo. Tu entendes agora? Sim, agora eu entendo. Mas entender era só o princípio. 2 dias depois, Daniel estava de regresso ao Hospital Santa Maria. Não por acaso, não pelo destino, mas por urgência. Sofia o tinha chamado. A sua voz era firme, mas os seus olhos na videochamada mostravam o que a sua boca não dizia. Medo. Léo estava doente. Uma infecção tinha avançado demasiado depressa. O seu corpo não respondia bem aos antibióticos e as análises de sangue revelavam um padrão preocupante. O diagnóstico atingiu como um soco. Anemia aplástica severa. Do tipo raro. Do tipo em que o corpo deixa de produzir células sanguíneas. Do tipo que precisa de um dador. Daniel chegou ao hospital antes do amanhecer. Sem dormir. Sem saber se ele ainda tinha o direito de estar ali, mas com uma certeza inabalável de que ele não podia não estar ali. Sofia o esperava na entrada da área de pediatria, com o cabelo solto, os olhos encovados. Ao vê-lo, não disse nada. Não houve um abraço, nem um reproche, apenas um ligeiro aceno. Ele está a dormir? Disse ela, a guiar Daniel pelo corredor silencioso. O quarto era pequeno, mas limpo. Cortinas bege. Uma mesa de cabeceira. Um cadeirão gasto ao lado da cama, onde Léo dormia com o braço ligado à via. A palidez da criança doeu-lhe nos olhos. Daniel não conseguiu reconhecer o menino que o tinha olhado com desconfiança dias atrás. Aquele pequeno agora parecia demasiado frágil para carregar qualquer julgamento. O médico disse que o transplante deve acontecer em breve. Nós precisamos de compatibilidade. Daniel apenas assentiu. Não perguntou o que ele já sabia. Não fez uma cena. Apenas ofereceu o seu braço, a sua veia, o seu sangue. As análises foram feitas nesse mesmo dia e no final da tarde, a confirmação. Compatível. Sofia não chorou ao ouvi-lo, mas a sua respiração engasgou-se por um instante, como se algo dentro dela, finalmente, baixasse a guarda. Tu queres ficar com ele esta noite? Perguntou ela, com a voz rouca apoiada na moldura da porta. Eu quero, respondeu Daniel. Naquela noite ele sentou-se ao lado da cama, com uma fina manta sobre as pernas e o olhar fixo no rosto do menino. Ele ainda não sabia se podia chamá-lo de filho, sem invadir algo sagrado. Mas dentro dele, aquele lugar já estava ocupado. Completamente. Sofia dormia na sala de espera. Daniel ali, a sós com o menino, pegou no seu telemóvel. Abriu velhos arquivos de áudio, conversas a que ele já não respondia. Procurou a volta da data do divórcio. Ele encontrou um áudio de Sofia que ele nunca tinha ouvido. Estava lá, sem reproduzir. Com data de 2 dias depois da sua partida, ele deu para reproduzir. Daniel, eu sei que tu não me vais ouvir, mas eu preciso de o dizer. Eu te amava. A tua mãe, ela te mentiu. E eu tentei. Eu te juro que eu tentei fazer-te ver. Mas agora já não depende de mim. Eu estou cansada. Mas eu queria que tu soubesses que o que nós tínhamos era real. Mesmo que tenha terminado assim. Daniel fechou os olhos. A voz dela era um golpe, uma nostalgia encharcada de dor. O tempo devolvia-lhe tudo agora.
Em câmara lenta, a frieza com que ele duvidou, os gritos, o divórcio, assinado com arrogância, todo aquele tempo. Ela tinha dito a verdade. Ele abriu a galeria do seu telemóvel, procurou fotos. Ele aprendeu a ver os detalhes. Sofia a sorrir com ele num restaurante antigo, a sua mão no ventre, meses antes do final. Uma foto que ele tinha ignorado. Agora ele viu que ela já estava grávida. O mundo não mudou de repente. Foi ele quem não tinha sabido olhar. Na manhã do procedimento, o hospital parecia congelado num tipo especial de silêncio. Daniel mudou de roupa, deitou-se na marquesa, recebeu anestesia local. O processo não seria simples, mas ele não hesitou. A agulha penetrou na sua medula, a extrair a parte mais íntima do seu corpo. E ele aceitou cada segundo de dor como parte da sentença. No quarto ao lado, Sofia esperava. Sozinha, os seus ombros caídos, os seus olhos vermelhos. Não pela doença com que ela lidava como mãe, mas pela sua presença. Agora, ali, a entregar-se. Demasiado tarde para apagar o passado. Demasiado cedo para prometer um futuro. Ele vai ficar bem, disse o médico horas depois. Com o tempo, o corpo dele vai reagir e ele vai ficar melhor. Daniel saiu do quarto pálido, instável, mas com um sorriso genuinamente sincero. Pela primeira vez. Obrigada, sussurrou Sofia, incapaz de o olhar por muito tempo. Sou eu quem te agradece por me teres deixado ajudar. No quarto, Léo acordou. Olhou para os dois, ainda atordoado. Mãe, quem é ele? A pergunta chegou sem ressentimento, apenas curiosidade. Sofia lhe pegou na mão, olhou para Daniel, como a pedir-lhe permissão. Ele assentiu com um gesto quase imperceptível. Ele é alguém que te quer muito bem e que está aqui para ti. Léo não respondeu. Apenas fechou os olhos. Cansado, ele virou o seu rosto para o lado e Daniel se aproximou com cuidado. Acariciou o cabelo dele com as pontas dos dedos, com um respeito reverente. Como se ele fosse feito de cristal. Como se ele fosse seu. Naquele toque, ele sentiu algo diferente. Não era remorso. Nem culpa. Era um tipo de amor que doía. Uma decisão crítica tomada, uma vida salva, e os primeiros passos para um novo tipo de família. O que é que tu achas que este ato de sacrifício significa para o futuro de Daniel e Sofia? Partilha as tuas reações sinceras nos comentários. Não te esqueças de clicar em gosto neste vídeo e subscrever para o caminho emocional que se aproxima. Um novo começo. Na noite seguinte, Daniel regressou à casa. O seu corpo ainda sentia a extração, mas a dor que importava era diferente. Ele pegou no seu telemóvel e voltou a reproduzir o áudio. Depois, ele abriu uma aplicação de mensagens e procurou a sua última conversa com Sofia, com data de há 3 anos. Um feliz aniversário que ela nunca respondeu. Agora ele escreveu, com os dedos a tremer. Sofia, eu estou aqui. Eu não irei embora de novo. E ele largou o telemóvel. Ele não esperava uma resposta. Não pedia perdão. Apenas queria ficar pela primeira vez. A dor da culpa tinha entendido. Não desaparece, mas transforma-se numa súplica silenciosa, num gesto, num presente entregue com sangue. Porque às vezes o amor não regressa como ele era. Ele regressa como uma oportunidade. O hospital dormia, mas nem todos o conseguiam. No pátio traseiro, onde poucos passavam a noite, havia um banco de madeira torcido pelo tempo. Daniel estava sentado lá, com o casaco aberto sobre os ombros, as mãos entrelaçadas e o olhar perdido numa escuridão que não oferecia respostas. A cidade respirava ao longe,
indiferente. As luzes dos carros cortavam a estrada silenciosa, mas para ele, o mundo inteiro se reduzia àquela luz tênue sobre a porta da sala de emergências, e ao que Sofia ainda não tinha dito, ou ao que ela já não queria dizer. Ele ouviu passos antes de a ver. Ela não corria nem hesitava. Apenas caminhava, como alguém que sabe que tem de estar ali, mesmo que ainda não saiba por quê. Ao vê-lo, não disse nada. Ela parou a 1 metro de distância, com os braços cruzados. A sua expressão era de cansaço, mas não havia raiva nos seus olhos. Apenas exaustão, apenas defesa. Ele fez um gesto com a cabeça, a oferecer-lhe espaço no banco. Ela hesitou. Depois sentou-se, mas suficientemente longe para deixar claro que não era intimidade. Era apenas uma necessidade de ouvir. Eu não dormi desde o dia em que eu os vi aos dois, disse Daniel, em voz baixa, sem dramatismo. Desde aquele primeiro olhar de Léo, eu nunca vi algo tão claro. Sofia não respondeu. A sua respiração era lenta, pesada, mas ele continuou. Eu não digo isto para me desculpar. Eu sei que não muda nada. Mas se há uma coisa que me dói mais do que qualquer outra, é que eu vi o que ele precisava. E eu vi que não era eu. Ela olhou fixamente para a frente sem o confrontar. E ainda assim tu vieste? Sim. Por quê? Porque eu faria qualquer coisa por ele. E por ti também, se tu me deixasses. Ela soltou uma breve risada. Não havia humor nela. Apenas incredulidade. Daniel, tu tiveste anos para acordar. E agora tu apareces depois de tudo, à espera que eu simplesmente o aceite. Ele virou o rosto para ela, com os olhos cheios de um cansaço que não era físico. Eu não espero que tu o aceites, apenas que tu ouças. Deixa-me falar agora, tu falaste sozinha durante anos. Sofia mexeu-se no banco, desconfortável com o peso das suas palavras. Mas ela não o interrompeu. Eu fui fraco. Eu me deixei levar pela raiva, pelo orgulho, pela minha mãe. E essa não é uma desculpa. É cobardia pura e simples. Eu escolhi acreditar no que me evitava pensar. Era mais fácil culpar-te a ti do que admitir que talvez o erro foi meu. Ela abraçou-se a si mesma como se precisasse de se proteger. Tu confiaste em mim o suficiente para me ligares por causa do Léo. A voz de Daniel vacilou, mas ele continuou. E eu não consigo fingir que isso não significa nada, porque mesmo com tudo o que eles te fizeram, com tudo o que eu fiz, tu ainda deixaste que uma parte de mim estivesse perto dele. Isso diz mais do que qualquer eu lamento. Eu vim por ele, disse ela a olhá-lo pela primeira vez. E quando tudo isto passar, eu irei embora de novo. Houve um silêncio, daqueles que doem. Daniel baixou a cabeça, a sua voz mais baixa do que nunca. Então deixa-me fazer isto bem. Deixa-me mostrar-te que se eu tivesse sabido a verdade, eu teria ficado. Deixa-me mostrar-te que se eu tivesse sabido que ele existia, eu teria feito tudo de forma diferente, que eu não teria largado a tua mão. Sofia permaneceu em silêncio durante tanto tempo que ele pensou que ela se levantaria e se iria embora. Mas isso não foi o que ela fez. O que é que tu queres exatamente que eu te demonstre? A sua voz era agora mais cortante. Que tu és um bom pai, um bom homem, que tu lamentas. Tudo isso não funciona assim, Daniel. Tu podes senti-lo, mas isso não apaga o que aconteceu. Não apaga como tu me fizeste sentir. Os dias em que eu tentei contactar-te enquanto tu me ignoravas. Não apaga os meses de medo a criar um filho sozinha, nem as noites a fingir que eu estava bem porque eu não tinha mais ninguém. Nada disso desaparece porque agora tu queiras fazer o certo. Eu sei que não desaparece, respondeu ele com um nó na garganta. Mas eu continuo aqui e eu não vou embora. Ela fechou os olhos. Por um segundo a sua armadura quebrou-se,
mas ela recompôs-se de imediato. Tu dizes isso agora? Quando ele precisa de ti? Quando a culpa te pesa? E depois, quando ele ficar melhor? Quando a tua vida voltar à normalidade? Tu achas que eu sou esse tipo de homem? Eu já não sei quem tu és. A frase foi dita com frieza, mas sem ódio. Apenas verdade. Então volta a conhecer-me, ele disse. Dá-me essa oportunidade, mesmo que seja só para que tu possas odiar-me por uma boa razão e não pela versão que a minha mãe te vendeu. Ela olhou para o chão com a testa franzida. Havia uma guerra nos seus olhos e ele sabia disso, porque durante anos ele fingiu que aquela guerra não existia. Agora ele a viu. Daniel, eu não te peço para voltares, nem que tu finjas que me perdoaste. Apenas deixa que o tempo faça o que eu não consegui, ouvir-te. O silêncio era agora mais leve, menos pesado. Sofia olhou para ele. Finalmente. E algo nos seus olhos era diferente. Não era rendição. Era dúvida. Mas não era rejeição. Ele gosta de gelado de morango e odeia beterraba. Eu também, respondeu Daniel sem sorrir. Ele tem medo de dormir no escuro. Eu também tinha. Ela soltou o ar lentamente. A sua mão descansava no seu colo, a tremer. Ele estendeu a sua, mas não para a tocar, apenas para mostrar que ele estava ali e que ele já não se esconderia. Sofia não a pegou, mas também não se afastou. E talvez isso, por agora, fosse suficiente. Uma trégua frágil, construída sobre a honestidade e o amor de uma criança. O que é que tu achas que este novo e cauteloso caminho significa para Daniel e Sofia? Pode a verdadeira cura começar agora? Partilha as tuas esperanças e medos nos comentários. Não te esqueças de clicar em gosto neste vídeo e subscrever para os próximos desenvolvimentos ternos. A cura. 2 dias depois, Sofia aceitou o convite. Ela não o disse com palavras. Não o confirmou por mensagem. Apenas lhe fez saber onde eles estariam. Ela enviou a localização do Parque da Estrela com uma frase seca. Se quiseres, vem. Era o máximo que ela podia oferecer naquele momento. E Daniel entendeu-o. Não insistiu, não exigiu. Simplesmente foi. Ele chegou cedo, com 2 malas nas mãos. Uma com frutas, a outra com um avião de papel dobrado à antiga. Ele caminhou até ao ponto indicado no mapa, perto do lago, onde as velhas árvores davam sombra ao solo e as famílias passavam com crianças e bicicletas. Ali estavam eles, Sofia sentada num banco, com os braços cruzados sobre o seu colo, e Léo de pé, a olhar para os patos. O menino o viu primeiro. Ele correu para ele, ainda sem o chamar de pai, mas sem desconfiança. Era curiosidade misturada com um afeto incipiente. Daniel ajoelhou-se. Eu te trouxe algo. Ele lhe entregou o avião. Léo o girou nas suas mãos, curioso, e depois atirou-o. O papel voou desajeitadamente e caiu a poucos metros. Mas o menino riu, como se ele tivesse atravessado o céu inteiro. Sofia também riu sem querer. Daniel o notou, e isso doeu, de uma boa maneira, como algo que regressa depois de estar fora do corpo por muito tempo. Obrigada por teres vindo, disse ela, exatamente quando ele se sentou ao lado dela, ainda a manter um espaço entre os dois. Eu não sabia se tu virias. Eu disse que eu não fugiria de novo. Léo agora corria atrás do avião, a voltar a dobrar as dobras e a tentar novos lançamentos. Daniel o observava atentamente. Cada movimento, cada expressão. Ele parecia absorvê-lo tudo, como se ele quisesse reclamar os anos perdidos em silêncio,
Tu estás a rir, murmurou Daniel. Eu não acho que eu te tenha visto de verdade assim. Não de verdade, respondeu Sofia com os braços cruzados, os seus olhos fixos na criança. Ele esteve em silêncio muito tempo depois do primeiro colapso. Ele não comia nem brincava. Ele dormia pouco. Às vezes ele acordava a dizer que ele tinha medo de desaparecer. Ele tinha 7 anos. Tu podes imaginar isso? Não, eu também não na altura. Eu só fiz o que eu pude. Mas houve noites em que eu só chorava quando ele estava a dormir e rezava para que alguém me ouvisse. Eu não ouvi, disse Daniel, num tom que não pedia perdão. Só reconhecia a ausência. Ela olhou para ele e pela primeira vez havia menos dor nos seus olhos. Ainda havia uma cicatriz, mas menos de uma ferida aberta. Há algo que eu te guardei, disse ele, a tirar um envelope da sua mala. Era um pacote grosso de papéis amarelados dobrados, alguns manchados. Eu encontrei-o entre as coisas da minha mãe. Eu não tive coragem de o abrir antes. Eu não sabia o que fazer com eles, mas eles são teus. Sofia hesitou. Pegou neles com cuidado. Ela leu o primeiro sem pressas, a sua letra, o seu tempo. Daniel, eu não sei se tu alguma vez irás ler isto, mas o silêncio me está a asfixiar, e tu continuas a ser o único que poderia fazer-me respirar. Ela não conseguiu continuar. Passou de carta para carta, fragmentos de um passado que tinha gritado para ser ouvido. Algumas estavam manchadas com tinta escorrida, talvez de lágrimas. Outras pareciam escritas de um só fôlego. Eu pensei que aquelas palavras tinham morrido, que ninguém as leria nunca. Eu as li, todas, na noite passada, e doeu, porque elas tinham razão, porque eu devia ter te ouvido, porque eu sabia que tu não mentias. E mesmo assim, eu escolhi acreditar no que era mais confortável para mim. Ele baixou o olhar. Respirou fundo. Tu sofrias? Sim, mas não como tu. O meu foi ausência. Tu viveste o peso real. Tu criaste um filho sem mim. Tu enfrentaste tudo sozinha. E mesmo assim tu vieste quando ele precisou de mim. Sofia voltou a guardar as cartas na mala. Voltou a olhar para Léo, agora sentado no chão a desarmar o avião para tentar voltar a montá-lo melhor. Era como se nada ali estivesse partido, como se ele já tivesse aceitado o que os dois ainda estavam a aprender a digerir. Ele me perguntou se tu és mesmo o pai dele. O que é que tu lhe disseste? Que sim, e que talvez ele pudesse descobrir por si mesmo quem tu és para além disso. E o que é que tu esperas que ele descubra? Ela olhou para Daniel. A luz dourada da tarde filtrava-se através do seu cabelo, a dar-lhe aquele resplendor suave que ele se lembrava de antes. Quando ele entrava no quarto, quando ele se sentava na beira da cama, quando ele jurava que eles ainda podiam ficar bem. Eu espero que ele descubra se tu és de confiança, que ele saiba, sem que eu tenha de o dizer, se ele pode contar contigo quando ele tiver febre, quando ele chorar, quando ele errar. Eu quero ser tudo isso. Eu também quis muitas coisas, Sofia. Eles ficaram em silêncio. O som do parque encheu o espaço entre eles. Crianças a rir. Casais a falar em voz baixa. Um cão a ladrar ao longe. Era como se o mundo se tivesse abrandado, a permitir-lhes respirar juntos depois de tanto tempo de asfixia. Naquela noite, Sofia aceitou jantar no seu apartamento. Não foi um gesto de reencontro emocional, só a praticidade de não ter de voltar cedo, já que Léo ainda estaria em observação na manhã seguinte. Mas embora fosse algo simples, Daniel entendeu o seu significado. Ela sentou-se à mesa. Léo dormia enrolado numa manta no sofá, com a televisão ligada, no volume mais baixo. O apartamento estava limpo,
mais impessoal, como alguém que habita, mas não pertence. Ela o notou. Daniel fingiu não o fazer. Ele vai acordar com dores nas costas, comentou ela, a apontar para o sofá. Eu pensei em oferecer-lhe o meu quarto, mas eu supus que tu preferirias que ele estivesse perto da sala. Supuseste bem. Eles comeram em silêncio durante uns minutos. O prato era simples. Massa com azeite, alho e ervas, mas quente e discretamente respeitoso. Daniel deixou que o tempo guiasse. Foi ele quem quebrou o silêncio. Tu estiveste com alguém durante este tempo? Ela fez uma pausa. Mastigou com calma. Limpou os lábios com o guardanapo antes de responder. Eu tentei, mas eu sempre senti que eu deixava alguém à minha espera. Como se uma parte de mim ainda estivesse ligada a algo inacabado. Como se cada pessoa nova me lembrasse que havia algo que eu não tinha enterrado. Mesmo depois de tudo, ele assentiu, com os olhos fixos no seu prato. Tu amaste outra mulher? Daniel disse quase num sussurro. Eu nunca consegui. Eu sempre comparava, sempre doía. Ela respirou fundo. O peso daquela frase não era romântico. Era honesto, real, cru. Eu não queria que isto fosse uma história triste, murmurou. E não tem de o ser. Eu não sei se ainda se pode transformar. Ele levantou o olhar. Havia algo nos seus olhos. Não era pressa, não era insistência, só uma súplica para ser visto como alguém que aprendeu, mesmo que fosse tarde. Só escrevemos o que vem. O princípio já passou. E, no entanto, tu ainda estás aqui. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi como se ambos soubessem que aquela noite não exigia decisões nem promessas. Só presença. E, às vezes, a presença é o primeiro ato de amor real, uma conversa profunda e as sementes de um novo começo. O que é que tu achas que o futuro reserva para Daniel e Sofia? Pode o seu passado partido realmente sarar? Partilha as tuas esperanças e emoções nos comentários. Não te esqueças de clicar em gosto neste vídeo e subscrever para a conclusão verdadeiramente comovente. A conclusão. As semanas que se seguiram não foram como num filme. Não houve flores deixadas na porta, nem declarações em cafés à chuva. Houve silêncio e um passo atrás do outro. Houve Léo a sorrir mais frequentemente de novo, Daniel a ir buscá-lo à escola quando ele podia, Sofia a observar de longe, com o cuidado de quem protege uma ferida ainda exposta. Embora estivesse a sarar, Daniel não forçou a sua presença. Simplesmente foi. Ele lhe trouxe uma sanduíche para o lanche do Léo, sem perguntar se ele podia. Ele lhe disse boas noites, mesmo se ela não respondesse. Às vezes, ele sentava-se no sofá do hospital, só para ouvir as vozes deles. Era o silêncio que uma vez tinha estado ausente na sua ausência. Mas a reconstrução também tem os seus limites, e Sofia, apesar de tudo, ainda mantinha o seu ser completo debaixo da armadura do passado. Naquela tarde, enquanto Daniel lavava a louça de um almoço improvisado, ela entrou na cozinha. Ela o observou em silêncio. As mangas da camisa arregaçadas até aos cotovelos, os seus movimentos simples, o silêncio que não exigia nada. Ele virou-se e sorriu. Ela não lhe devolveu o sorriso. Nós precisamos de falar. Ele secou as mãos com o pano, a sua expressão a tornar-se séria. Sobre o quê? Sobre o que tu queres de mim, de nós. Eu não quero um nós se ele for apenas uma memória. Eu não quero voltar. Eu quero um começo, ele disse. Ela abanou a cabeça, lentamente. Tu dizes isso agora, mas o tempo não volta atrás, Daniel. E o Léo, ele não pode sofrer de novo. Eu não posso arriscar isso.
Tu podes amar-me hoje, mas e o amanhã? Daniel se aproximou. Não rapidamente, não dramaticamente, com calma, como quem respeita a dor da pessoa à sua frente. O amanhã eu não sei, mas hoje eu estou aqui, e amanhã eu escolherei estar aqui de novo. E depois de amanhã também. Não por obrigação, mas porque cada dia que eu passo perto dele e perto de ti, me lembra o que eu perdi e o que eu ainda posso construir se tu o permitires. Ela não recuou, mas também não cedeu. Simplesmente fechou os olhos por um instante, como se estivesse à procura de ar. Tu dizes isso como se fosse simples. Não é. Então por que é que tu te sentes tão leve? Porque eu já vivi o pior e eu descobri que o pior não foi perder-te. Foi não ter te ouvido, não ter lido as tuas cartas, não ter segurado o Léo nos meus braços quando ele nasceu. O pior foi saber que tudo isso poderia ter sido diferente e que foi minha culpa. Carregar isso não é leve, mas estar aqui é a única coisa que faz com que o peso seja suportável. Ela o olhou de uma maneira que misturava medo e ternura. A mesma expressão de alguém que vê a chuva a chegar e quer ficar, mas teme voltar a molhar-se. O que é que acontece se eu te disser que eu já não consigo acreditar em ti? Eu não irei tentar convencer-te. Eu só serei. Eu te ouvirei. Eu te darei tempo. Ele se aproximou um pouco mais. Não a tocou. Apenas estendeu a sua mão. Um gesto simples, sem exigência. Ela hesitou. Olhou para a mão dele. Olhou para ele. Olhou para o chão. E pela primeira vez não se retirou. Ela permitiu que a sua própria mão, a tremer, encontrasse a dele. O contacto foi leve, mas suficiente. Daniel a apertou suavemente. Ela não se afastou. Eu não te prometo o mundo, Sofia, mas eu te prometo ouvir-te. E se um dia tu fores embora, será porque tu o decidiste, nunca mais porque eu fechei os olhos. Ela baixou o olhar. Uma lágrima caiu, silenciosa, sem aviso. Ele não a secou. Não disse nada. Apenas permaneceu ali, a segurar a sua mão, com a firmeza exata de quem sabe que o amor não se conquista. Se cuida. E se eu não conseguir perdoar? Eu não te pedirei isso, apenas que um dia tu consigas viver sem que isto te doa tanto. Ela o sentiu, ainda em silêncio. E algo naquele gesto não era um sim, mas também não era um não. Era apenas presença. E como ele tinha dito antes, às vezes isso é suficiente. Naquela noite ela ficou. Não dormiu no seu próprio quarto. Ela dormiu com Léo, como nos dias mais difíceis. Mas ela deixou que Daniel lesse um conto antes de a criança adormecer. Ele sentou-se na beira da cama, a ouvir a sua voz a tremer no início, depois firme, depois rendida. Pai, sussurrou Léo no final, sonolento. Daniel parou. O seu coração palpitou. Sofia olhou para ele e não disse nada. Mas ela mordeu o lábio para conter algo que ela não sabia se era dor ou alívio. Eu estou aqui, filho, respondeu Daniel. Era a primeira vez que ele ouvia aquela palavra. E parecia que finalmente a vida lhe dava permissão para a merecer. Sofia saiu do quarto sem dizer mais nada. Foi para a sala. Sentou-se no sofá. Ligou a luz mais fraca. Daniel chegou minutos depois. Tu ouviste? Sim. Ele escolheu chamar-me assim. Ele confiava. Ela desviou o olhar. Já não havia armadura. Apenas uma mulher que carregava demasiada dor e que agora via a esperança do outro lado. Amanhã vai doer, disse, porque amanhã vai sentir-se como se tudo pudesse voltar a terminar.
E se terminar, não será culpa tua, mas eu estarei aqui, enquanto tu me o permitires. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Não era um novo começo. Era apenas um descanso, um intervalo, 1 hora, e naquele instante isso foi suficiente. O relógio marcava um pouco depois das 4 da manhã, quando Léo se mexeu debaixo dos lençóis. O quarto estava escuro, exceto por uma luz tênue que se filtrava do corredor, o suficiente para projetar sombras suaves nas paredes. Ele acordou lentamente, como quem regressa de um lugar claro, mas ainda distante. Sentou-se na cama, com o cabelo despenteado e o olhar perdido, como se procurasse um som, um rosto, uma certeza. Ele chamou suavemente. Mãe? A resposta chegou quase no instante. Sofia entrou no quarto com passos silenciosos, a puxar a manta à volta dos ombros do seu filho. Eu estou aqui. Onde é que ele está? Ela hesitou. Sentou-se na beira da cama. O menino olhou à sua volta, com o rosto sério de uma maneira demasiado madura para a sua idade. Ele foi embora? Sofia lhe passou a mão pelo cabelo, respirou fundo. Estava cansada, mas o seu amor por aquela criança ainda lhe dava forças. Léo, ele vai-se embora, como os outros. A pergunta não foi feita com ressentimento, nem com dor. Era apenas uma dúvida crua, daquelas que as crianças fazem quando elas aprenderam demasiado cedo que confiar dói, que ir embora é sempre uma opção para os adultos. Daniel, que tinha estado a ouvir do corredor, parou na porta. Não entrou de imediato. Ficou ali, com a mão apoiada na moldura, a observar a cena que durante anos só tinha existido em sonhos ou em remorsos. Sofia não respondeu de imediato. Olhou para o corredor. Ela o viu ali e não desviou o olhar. Ele entendeu. Ele entrou. Caminhou até a cama. Ajoelhou-se em frente a Léo. O menino o observava sem pestanejar. A mesma pergunta ainda estava nos seus olhos. Daniel respirou fundo. Eu quero ficar, disse ele. Simples, direto. Se vocês os dois me o permitirem, eu fico. Léo não respondeu, mas algo nele pareceu soltar-se. O seu corpo relaxou, a sua testa franzida. E com um gesto pequeno, mas significativo, ele inclinou-se para a frente e apoiou a cabeça no ombro de Daniel. Não foi um abraço, foi uma concessão. E Daniel o rodeou com os braços, com medo de apertar demasiado, com medo de não saber como medir um afeto tão novo e, no entanto, tão velho ao mesmo tempo. Sofia levantou-se, retirou-se um pouco, mas não foi embora. Ficou ali, apoiada na parede, com os olhos a brilhar, com uma estranha paz. Pela primeira vez, talvez desde que tudo começou, ela os viu juntos. E juntos não doía. Pai? Sussurrou Léo. Tu prometes? Eu prometo. Mesmo se eu me zangar? Mesmo se tu ficares triste? Mesmo assim. Sofia regressou e sentou-se junto a eles. Daniel olhou para ela fixamente durante cada ano. O silêncio entre os três já não era como antes. Não estava vazio. Estava cheio. Era o som dos seus corações a bater juntos no mesmo espaço pela primeira vez, sem nada no meio. Léo voltou a adormecer, apoiado no peito de Daniel, o seu pequeno corpo a confiar sem necessidade de palavras. Sofia ajustou a manta sobre os dois, os seus dedos a roçar acidentalmente os de Daniel. Ou talvez não. Ele não se moveu. Ela não se afastou. Eu tenho medo, disse ela, num sussurro. Eu também, mas eu estou disposto a superá-lo contigo, lentamente, sem pressas, sem promessas, exceto uma. Eu não vou embora, eu não sei como fazer isto. Ninguém sabe, ela disse. Aprende-se.
Ela permaneceu em silêncio durante uns segundos, com os olhos na sua criança adormecida. Depois olhou para Daniel. Eu pensei que eu te odiava. E agora? Agora eu só me sinto cansada de carregar tanta dor. E talvez seja a hora de a deixar ir. Ele assentiu, pegou na sua mão, a apertou suavemente. Eu esperarei todo o tempo que tu precisares. Eu simplesmente já não quero estar longe. O céu lá fora já começava a mudar. Um tom azul opaco apareceu no horizonte, a empurrar lentamente a noite para fora do quarto. Daniel ajustou a almofada debaixo da cabeça de Léo e deitou-o suavemente. Depois ele se levantou a esticar lentamente as pernas. Sofia também se levantou. Ela caminhou em direção a ele. Eles se olharam, sem pressa, como quem ainda está a testar o terreno. Ele lhe acariciou o rosto, um rosto que ele conhecia e, no entanto, estava a voltar a aprender. Ela não disse nada, mas não se afastou. E naquele instante, sob a quase luz do dia, os três pertenceram finalmente ao mesmo lugar. Sem pressas, sem exigências, simplesmente juntos. O tempo continuou, mas não como antes. Agora ele passava com mais peso, mais presença, mais substância. Ele não se apressava nem sarava, mas sim moldava. Era diferente. Era tempo que te olhava nos olhos. Léo voltou para a escola. Ele trouxe desenhos amarrotados na sua mochila, perguntas sem filtros e a urgência de viver tudo o que tinha sido interrompido. Daniel o ia buscar 2 vezes por semana, às vezes 3. Depois, não houve dias fixos. Ele simplesmente aparecia e ficava. Sofia, pouco a pouco, começou a soltar a respiração. Não por completo. Havia gestos que ainda carregavam a memória da dor. Movimentos automáticos de alguém que tinha passado demasiado tempo à espera de ser abandonado. Mas o seu olhar já não era de resistência, era de vigilância amorosa. Aquele tipo de cuidado que os sobreviventes aprenderam a usar como armadura e mais tarde como uma ponte. As cartas que Daniel tinha encontrado voltaram para uma caixa. Elas não foram queimadas nem esquecidas. Elas estavam lá como testemunhas de um tempo cruel, mas necessário. Ele não as voltou a ler. Ela também não. Mas às vezes, ao vê-las na estante, ambos sabiam que ali vivia um passado perdoado, embora não esquecido. Um domingo qualquer, Léo acordou com febre. Nada grave, mas o suficiente para que Sofia cancelasse os planos e ficasse ao lado dele o dia todo. Daniel apareceu no final da tarde com sopa caseira, pão acabado de fazer, um livro de contos sobre as estrelas e o céu. Léo, suado e sonolento, sorriu ao vê-lo. Tu vieste? Eu disse que eu o faria. Depois de a criança adormecer, Sofia sentou-se na varanda. Daniel trouxe 2 chávenas de chá. Eles sentaram-se em silêncio durante longos minutos. As luzes da cidade emergiam lentamente, misturadas com os sons do trânsito e alguma música distante. Às vezes eu ainda espero o pior, disse ela, sem o olhar diretamente. É como se todo o meu corpo ainda não acreditasse que acabou, que o abandono é passado. A mim também, respondeu Daniel. Às vezes eu acordo com medo de que tudo isto seja apenas um ajuste de contas antes do final. E como é que tu lidas com isso? Eu me levanto, eu te vejo a ti também, e eu tento ser um pouco melhor do que ontem. Eu nem sempre consigo. Ela virou o rosto. Os seus olhos não estavam lacrimosos, mas estavam cansados de aguentar. Havia ternura ali, e uma velha raiva que agora era apenas uma memória. Ele sorriu fracamente. Tu ainda duvidas de mim? Menos do que antes, mas eu ainda não sei se eu acredito. Está tudo bem, respondeu ele. O amor também é isso, duvidar e avançar de qualquer forma.
Ela apoiou a cabeça no ombro dele pela primeira vez sem hesitar. Só cansaço, mas também escolha. Mais tarde naquela noite, Léo acordou à meio da noite, pediu água e chamou o seu pai. Daniel levantou-se antes que Sofia. Ele atendeu a criança, voltou para o quarto e pela primeira vez não dormiu no sofá. Ela não perguntou nada. Ele não prometeu nada. Mas ao deitar-se, ele roçou suavemente os dedos dela. Um pequeno gesto, uma resposta silenciosa, e Sofia o deixou ficar. A vida não se tornou num filme. Nenhum dos dois esperava isso. Ainda havia manhãs difíceis, perguntas sem respostas claras, medos que apareciam sem aviso prévio, como velhos fantasmas em corredores novos. Mas também houve dias de risadas, café partilhado, trabalhos de casa com desenhos tortos, frases aleatórias ditas, como "Mãe, ele sabe jogar xadrez e me deixou ganhar." Ele não te deixou, tu realmente ganhaste. Juntos, no último sábado de verão, eles foram à praia. Léo construiu um castelo com 2 torres, cavou um fosso à volta dele e disse que era a sua casa. Quando Daniel perguntou onde estava o seu quarto, o menino respondeu: "No meio, para que tu não te vás embora." Sofia não se riu. Ela só pegou na mão de Daniel e permaneceu em silêncio. Porque nem todas as feridas saram rapidamente, mas quando há amor, o tempo não apaga. Simplesmente espera. Se esta história te comoveu de alguma forma, partilha-a com alguém que precise de acreditar que novos começos são possíveis. Subscreve o canal, ativa as notificações e segue outros capítulos onde o amor, a dor e a esperança se encontram. Exatamente como na vida real. Porque às vezes, tudo o que nós precisamos é de uma nova oportunidade.